Prosseguindo nos nossos estudos, nós vamos tratar de filosofia do direito na Grécia e em Roma. Na Grécia Antiga, pela primeira vez, o direito ele deixa de ser exclusivo de sacerdotes, de monarcas, para ser discutidos por filósofos e juristas. Pela primeira vez, o material jurídico vai se desvencilhar-se, né, dos traços religiosos, dos traços morais e políticos. Então, a primeira escola do direito na Grécia vai ser a escola pitagórica. Não era uma escola propriamente dita do direito exclusivamente. A escola pitagórica é a maior representante do período pré-socrático no que diz respeito à filosofia do direito. A escola pitagórica ela é fundamentada em Pitágoras de Samos, e para Pitágoras de Samos o núcleo dos estudos eram os próprios números, que são a essência e o princípio dos seres. Para Pitágoras e seus discípulos, Deus é o número perfeito e dele tudo emanaria, tudo surgiria a partir dele. Para o direito, a filosofia dos números teve importância ao enxergar como uma equação aritmética, ou seja, só há justiça quando há proporção e igualdade. Só há justiça quando há uma relação aritmética de igualdade entre dano e reparação, entre prestação e contraprestação. Diante disso, né, todos os pitagóricos representavam a justiça por um quadrado, pensando na exata igualdade dos quatro lados. O quadrado porque é uma figura geométrica que tem quatro lados iguais. Nesse sentido, então, a justiça exige, antes de qualquer coisa, a igualdade. Tal conceito, né, vem influenciar Aristóteles, mais tarde um pouco, na criação dos conceitos de justiça distributiva e corretiva e comutativa, que nós vamos conversar com vocês. Dante Alighieri, também outro filósofo na Idade Média, ele vai basear-se nos seus estudos do direito na ideia de proporção, da proporcionalidade do direito. Depois nós vamos ter também César Beccaria, ou Beccaria, que vai escrever o livro dos delitos e das penas, onde ele vai falar da necessidade de proporcionalidade entre o delito e a pena. Bem, depois nós vamos ter o período pré-socrático. Neste período, os filósofos gregos estão preocupados muito com a origem da natureza e dos seus fenômenos, o surgimento da vida, o elemento vital da vida, se seria a água, o ar, a terra, ou o fogo e etc. E assim, neste período, no período pré-socrático, os filósofos eram chamados de filósofos da natureza, e por volta de 450, neste período, a Grécia também se torna o centro cultural e militar da antiguidade, antes de Cristo, né? E a partir desta época, a filosofia então começa a ganhar um novo rumo. Neste período nós vamos ter um deslocamento dos estudos para o homem, uma valorização do homem, na busca da autonomia do homem, e a sua posição dentro da sociedade como um ser racional, um ser que cria e transforma a realidade. E esta ideia filosófica é chamada de antropocentrismo, né? O homem
como centro de todas as coisas. Nesta época vai se desenvolver a democracia, neste período também a retórica, que é um importante instrumento do que da democracia. Retórica significa a arte do bem falar, e vai ser muito importante nas discussões democráticas, nas assembleias, nos tribunais. Além de tudo isso, vai necessitar de um estudo e conhecimento para ser bem desempenhado a própria filosofia. Neste período, um grupo surge, aparece e começa a discutir sobre os fenômenos naturais, sobre a origem da vida, das coisas e etc., como os próprios filósofos da natureza. Esses filósofos eram os sofistas, e eles eram contrários à mitologia. Os sofistas achavam que jamais alguém seria capaz de encontrar respostas adequadas para muitas questões, como por exemplo os mistérios da natureza e do universo, o chamado ceticismo. Eles eram céticos diante do conhecimento e assim por diante. Os sofistas eram pessoas viajadas, geralmente oriundas de outros reinos que vieram morar na Grécia Antiga, de diversas outras culturas, e começam a questionar e fazer uma crítica social na própria sociedade grega. Eles discutiam que a moral, por exemplo, era determinada pela sociedade, e assim por diante. Os sofistas também afirmavam que não haviam regras absolutas. Os governantes ficaram, lógico, muito irritados com isso, pois eles afirmavam que era imprescindível que as pessoas obedecessem às leis, que as leis eram absolutas e que serviam para governar um povo. Eles diziam, os sofistas afirmavam que seriam os governantes que faziam a própria lei, e que a lei, por isso, não tinha um sentido absoluto, pois elas mudariam de acordo com o governante que estaria no poder. Ou seja, na prática, os sofistas estavam afirmando que não haviam regras absolutas. Lógico, né? Os governantes então ficaram muito irritados, pois eles faziam as regras e diziam que os deuses queriam assim, pois a justiça era absoluta. Protágoras de Samos, ele foi um filósofo, foi um sofista, e deste período, um dos mais importantes, e ele afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, ele queria dizer que o certo e o errado, o bem e o mal, sempre tinham que ser avaliados em relação às necessidades do homem. O mérito do pensamento sofístico estava em libertar o homem dos conceitos mitológicos, colocando ele no centro do pensamento. E aí os sofistas passaram a entender os princípios e valores de uma sociedade como algo que era relativo e não mais absolutos, como uma definição divina. A justiça passa a ser vista como um valor relativo a serviço dos interesses humanos. Ao analisar as leis, os sofistas perceberam que o homem era o princípio e a causa de si mesmo, e não da própria natureza. Quem define as leis são os homens e não as divindades. Caso a natureza que definisse as leis, eles seriam iguais em todo o mundo.
Nesse sentido, era possível concluir que o homem define conforme os seus próprios interesses, de acordo com aquilo que é certo e errado. E as leis são atos humanos e racionais que constituem o centro da sociedade por causa das necessidades sociais e através da discussão comum. Então, é, para eles, a justiça é vantagem para quem domina e não para quem é dominado. A justiça é igual à lei e justo é o que está na lei, uma posição contrária afirmada pelos filósofos e governantes do período, contrários aos sofistas. Sócrates era um filósofo que ah, que muito diferente dos sofistas, queria demonstrar que algumas normas eram absolutas e de validade universal. Ah, ele surgiu neste período e ensinava, se declarava um verdadeiro amante da sabedoria e de todas as pessoas ah, que pudessem aprender e chegar ao seu objetivo. Ah, para Sócrates, somente a razão definiu o que é certo e errado, e não a sociedade. Ele vai reconhecer que acima das leis mutáveis e escritas, há a existência de uma lei natural independente do arbítrio humano, universal, fonte primordial de todo o direito positivo e expressão da vontade divina promulgada pela voz interna da consciência. Ele então está falando aqui para nós que quem sabe o que é certo acaba fazendo o que é certo, porque há uma lei interior gravada no próprio ser humano. É a própria justiça natural do ser humano que impele os homens a fazerem aquilo que é bom. As pessoas que não que praticam o mal seriam pessoas ignorantes. Bem diferente dos sofistas, Sócrates entendia que a razão definia o que era certo, definia o que era certo e o errado. E somente a lei do Estado absoluta, criada para o bem-estar e convivência humana, é que poderia garantir a coesão social. Então, Sócrates pregava a obediência às leis como aspecto fundamental para garantir a justiça na sociedade. Outro filósofo muito importante e seguidor de, de Aristóteles foi Platão. Platão, Platão, toda a sua ideia, toda a sua ideia de filosofia estava baseado na ideia do que é eterno e imutável, ou seja, ele seguia o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento de Sócrates ao afirmar que as leis eram absolutas, eram imutáveis e que elas existiam para garantir a coesão humana e que existiam para garantir e manter a ordem social. Ela era fruto, ela era produto da própria convenção humana, convenção no sentido de pacto, tá? E aí, na medida em que as pessoas obedecessem às leis, as leis garantiriam aquilo que seria bom, garantiria a justiça. E a justiça estava muito relacionado em fazer o bem, em não prejudicar o outro. Né? Ele afirmava, por exemplo, que um homem que age e que prejudica alguém, mesmo que seja um inimigo, é uma pessoa
injusta, e que as pessoas deveriam, que os seus atos, suas atitudes deveriam ser atitudes que buscassem o bem, que levassem as pessoas a praticarem o bem. Pessoas que garantissem, que prejudicassem outras, que dessem prejuízo a outras pessoas, eram pessoas que estariam diminuindo o valor do outro e faria com que o outro se tornasse uma pessoa menos perfeita, fazendo com que aquela pessoa perdesse, se desvalorizasse, perdesse o valor. Então, perfeição para eles, para Platão, era um objetivo indissociável de justiça. A justiça para ele não poderia ser imperfeita. A justiça era uma sombra que deveria ser buscada. A justiça era uma sombra que deveria ser buscada por todas as outras pessoas e que todos os seres não deveriam desprezar o fundamento lógico das leis. Outro filósofo muito importante também é Aristóteles. Aliás, a filosofia moderna dá um valor muito grande às ideias aristotélicas. Aristóteles acreditava que um homem que tem dificuldade em proceder eticamente é moralmente imperfeito. Na filosofia de Aristóteles, ele relaciona muito o direito com ética e moral. As ações das pessoas devem ser ações morais com padrões éticos relevantes. No seu livro Ética Nicômaco, ele escreve e ele diz que agir eticamente é uma virtude moral, é uma questão de evitar extremos no comportamento, procurando sempre ao contrário o próprio meio termo que fica entre os extremos. Isso aí mais tarde vai ser chamado de doutrina do justo meio, é a ideia do equilíbrio. As ações das pessoas não devem ser ações extremadas, devem ser ações que buscam o meio termo. Outro ponto importante também na filosofia de Aristóteles é a ênfase em que ele dá à questão política. A questão política, a política é vista como conhecimento que capacita o homem a agir adequadamente, a viver feliz. A política era uma atitude importantíssima, pois para Aristóteles o homem era um animal político. Você já deve ter visto isso com o professor Eberge, por exemplo, que dá aula de ciência política. E a ideia de política é levar as pessoas a alcançarem o bem. Aristóteles ele é considerado o pai do direito natural porque ele enfatiza as próprias ideias de Sócrates e Platão, afirmando a lei como a justiça como uma lei natural e imutável na vida da sociedade. Também ele foi o primeiro a falar sobre a divisão de poderes. Ele falou da ideia dos poderes executivos, legislativos e judiciários. Também definiu dois tipos de justiça ou de pessoas justas, o justo natural e o justo políticos, que são coisas que são diferentes, mas que trabalham na mesma que não estão desvinculadas da realidade social. O justo natural expressa uma justiça objetiva e imutável que não sofre interferência humana. O justo político é a lei positiva que tem a sua origem na vontade do legislador e que sofre variação no tempo e no espaço. Ainda continuando, ele vai afirmar que a justiça é uma virtude mediana, ou seja, um meio termo entre dois extremos. A igualdade é a referência. A igualdade é aquilo que dá o ponto de equilíbrio para a justiça. Então ele vai falar que as pessoas devem tratar
os iguais de maneira igual. Ele vai aliar também a ideia de justiça à legalidade. Aliás, primeiramente ele alia a ideia de justiça à igualdade, né? Mas aí ele vai elencar uma característica diferente, própria da igualdade. Ele vai dizer que a igualdade se torna uma formalidade própria diante da desigualdade material. Então, ele vai afirmar que as pessoas têm que ser tratadas de maneira, tratar os iguais de maneira igual, mas deve tratar de maneira desigual aqueles que são desiguais. Ou seja, trata-se as pessoas que têm menos condições, principalmente condições sociais e econômicas, de maneira desproporcional, de maneira proporcional à sua própria realidade. Ou seja, a sociedade tem o dever de ajudar as pessoas para que as pessoas possam alcançar a sua igualdade material. Além do mais, nós temos a ideia de justiça aliada à ideia de legalidade. Para Aristóteles, justo é aquele que cumpre a lei, pois os atos conforme a lei é que garante os sentidos corretos. Também Aristóteles ele traz a ideia, ele traz alguns conceitos importantes e ele define dois conceitos básicos muito importante hoje nos nossos dias, que é o conceito de justiça distributiva ou proporcional, que constitui na distribuição proporcional ao mérito de cada um de bens ou de honras. Dar a alguém o que é devido segundo a sua própria igualdade. Nós temos a justiça comutativa, que é um tipo de justiça que está relacionado aos particulares, aos indivíduos, às relações individuais. É um tipo de justiça que tem como objetivo corrigir a igualdade entre as pessoas. Está muito relacionado com as ideias das ideias de trocas, das relações de trocas, de formas de objetos trocados e assim por diante. Como nós já falamos também, só para dar ênfase, a realização da justiça então vai depender sempre da obtenção da igualdade e da proporcionalidade. O Estado ele tem o dever de garantir a felicidade dos indivíduos, deve ocupar o primeiro plano do pensamento. É como se a obrigação moral do Estado, a exigência natural para a existência da própria polis, da próprio Estado, seria em garantir o bem-estar e o bem-viver da sociedade. Depois nós vamos ter a filosofia do direito em Roma. Os romanos, eles assumiram o legado dos gregos. Os gregos, eles pouco escreveram, mas os romanos, eles vão ser muito mais práticos na filosofia do próprio direito. Ele vai fazer uma reflexão crítica do próprio direito e vai buscar na prática como é que a filosofia no direito funcionaria. Então, os filósofos romanos, eles têm como características a busca do objetivismo, da praticidade e do imediatismo de uma maneira geral dentro da sua sociedade. E isto aplicado ao direito, eles procuravam esta relação do direito com a realidade social. Um marco fundamental na filosofia do direito foi a criação do corpus juris civilis, um código civil, o primeiro código civil, ou chamado Código de Justiniano também, que vai ser um código que vai ter características positivistas que se apegam à letra da
que não está muito preocupado com a dialética, com o diálogo entre os fatos, os fenômenos, os fatos e a relação, os fatos sociais e a relação dos princípios e valores dentro da sociedade. Para eles, para os romanos, não havia felicidade sem uma boa constituição de uma base política, e por ser um homem independente na vida social, necessitaria então de uma estrutura política muito bem organizada que pudesse garantir o direito. Então, nesse sentido, o direito passa a ser uma norma geral e abstrata para cada situação concreta que guarda suas próprias especificidades. Nesse sentido, o objetivo era fazer e aplicar sempre a lei da mesma forma e possibilitar a desigualdade de tratamento para as pessoas diferentes, para as pessoas que eram desiguais e menos favorecidos dentro da sociedade. Ok? Então, essas dois vídeos aulas ou audioaulas, elas são áudios explicativos dos textos que vocês têm em mãos, que já está postado. O primeiro audioaula, ele diz respeito ao texto introdução à filosofia do direito, onde traz uma noção crítica do direito, e também aqui nós fazemos uma abordagem bem sucinta mesmo das principais ideias filosóficas dos gregos, dos filósofos gregos até a modernidade. No nosso próximo encontro nós estaremos abordando a filosofia de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são filósofos referenciais do período da Idade Moderna, e iremos abordar também o cristianismo, não como um sistema religioso, mas como um sistema filosófico que vai dar base para a criação do direito. Muito obrigado, até a próxima.